Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a más este video. Vamos a dar início a nossa terceira classe de nosso livro do aluno. A gente tem uma apostila de 248 páginas e hoje vamos dar início na oitava página. Então já peço para você pegar o seu lápis, seu caderno, a sua borracha e vamos começar as nossas aulas. E vou deixar aqui também, passando aqui ou aqui, as duas aulas, a primeira e a segunda aula também para vocês assistirem. Então, se você ainda não assistiu, volta lá, assiste a primeira aula, a segunda e depois você continua neste vídeo aqui. Vamos começar nossa classe? Continuando nuestra clase, hoy vamos a ver los verbos regulares, el presente del indicativo y las formas. Vamos a ver verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares, acá nosotros tenemos los pronombres personales que son yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. También tenemos ellas. Y acá tenemos la forma como conjugamos estos verbos. Então, nós temos aqui os verbos que terminam em ar, a gente usa o para a primeira persona, usamos as para a segunda persona, a para a terceira persona, amos para a primeira persona del plural, ais para vosotros y an para ustedes. De la misma forma, en tenemos o, es, hemos, eis y en. En ir la misma cosa. Y ahora ya vamos a conjugar para tener en práctica. Tenemos el verbo hablar, que es el verbo falar. Entonces ya conjugamos. Yo hablo, quer dizer, eu falo. Tu hablas, você fala ou tu falas. Él, ella, usted habla. Ele e ela ou você fala. Hablamos, nosotros hablamos, nós falamos, vosotros habláis, vós falais, ellos, ellas e ustedes hablan, ellos, ellas e ustedes hablan, quer dizer, eles, elas ou vocês falam. A mesma coisa comer, seguindo aqui a regra do Temos yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis y ellos comen. La misma cosa en vivir, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís y ellos viven. Isso aqui são verbos regulares, que é a maior parte dos verbos. Agora vamos ver os verbos irregulares. Verbos irregulares. Temos aqui, en muchos verbos, la última vocal de la raíz cambia cuando tiene el acento, es decir, en todas las personas menos nosotros y vosotros. Então, aqui está falando dos verbos irregulares, que em muitos verbos a última vogal, né, da raiz muda quando tem o acento, Quer dizer, em todas as pessoas, menos em nosotros e vosotros. Então, a gente vai ver o exemplo aqui. Temos aqui um exemplo. Há verbos como querer, poder e julgar. Querer é querer, poder é poder mesmo e julgar é brincar. Vamos a ver como é. Verbo querer. Quiero. Tá? Repare que o E se tornou IE. Aí a gente muda, coloca o IE e continua a mesma regra, porque está em conjugado em Quiero, quieres, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis e ellos quieren. Então aqui só para voltar a explicar, a gente vai seguir a regra do terminado em a regra aqui terminada em a gente vai seguir, só que no início, onde nós temos a primeira parte que é acentuada, aí neste caso é acentuada aqui no querer, né? Querer. Então, esta primeira vocal, ela, ao invés de ser E, vai se tornar IE em primeira, segunda e terceira persona, exceto no nosotros e vosotros. Então, por isso nós temos yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis e ellos quieren. Agora vamos ver o verbo poder. Qual que muda? Muda o O pelo UE. Então, conjugaremos como terminado em porém, vai mudar para puedo, puedes, puede, podemos, podeis e pueden. Então, eu puedo, eu posso, eu puedo, tu puedes, ele puede, nosotros podemos, vosotros podéis e ellos pueden. E aqui nós temos os verbos também que são referentes a esse mesmo. Além de poder, nós temos doler, dormir, recordar, encontrar, costar e volver. Então, nós vemos aqui que na última vogal da raiz sempre vai mudar. Então, por exemplo, recordar. Qual que é a última vogal da raiz? É o cor. Então, seria recuerdo.
E aqui do lado nós temos os mesmos exemplos para os verbos também, que é semelhante ao querer, é conjugado como se fosse querer. O que quer dizer isso? Todo lugar que vai o e, vai ie. Aqui todo lugar que vai o e, o vai o e, né? Vai então, no lugar de o vai o e. E agora aqui rugar, que o u se torna o e. A letra u se torna o e. Então, temos acá, juego, eu juego, eu brinco. Tu juegas, você brinca, né? Ele, ella juega, você, ele ou ela brinca. Nosotros jugamos, vosotros jugáis e ellos juegan. Então, aqui nós vimos essa diferença. Vou explicar novamente. Todos os verbos vão conjugado com essa regra aqui no final, tá? Vai mudar o final de cada palavra. E aqui nós vamos mudar a última vogal da raiz, que muda quando tem acento, né? Então, tipo assim, a última vogal da raiz tem acento. Qual que é? O querer, está acentuado, né? Querer, poder, jugar. Então, nós vamos a cambiar a última vogal aqui, que é o e, querer, né? Querer. Então, este e vai se tornar ie nesses tipos de verbos, em querer, em encerrar, em pensar, em pensar, em começar, em entender e em sentir. Então, todos eles vão mudar. Então, por exemplo, como que ficaria cerrar? Vou deixar para vocês fazerem aí esses exercícios. Cerrar ficaria cierro, né? Eu cierro quer dizer eu fecho, cerrar quer dizer fechar. Não vão confundir com cerrar. Pensar, pienso, empezar, empiezo e por aí vai. A mesma coisa aqui, poder, doler, por exemplo, dói, né? Vou falar assim, doler é doer, né? Então, você falaria duelo, dormir, duermo. A mesma coisa que rugar é um só que nos deu aqui de exemplo. Então, seria juego. O U se torna UE. Aqui o O se torna UE. Então, a diferença é a letra O se torna UE, a letra U se torna UE. Isso é da parte A, verbos como querer, poder e rugar, né? Agora temos a parte B, que são verbos como pedir, repetir. A raiz termina em e o verbo em ir. Então, a raiz termina em e o verbo em ir, né? Então, a raiz termina em pedir e repetir. Então, para pedir, o e vai se tornar i. Então, por exemplo, pedir, pido, né? Repetir, a raiz está aqui, termina em e o verbo em ir. Então, também vai ser conjugado como ir. Então, repetir seria repito. Então, se eu falar eu peço, eu pido, eu repito, eu repito. Tu pides, quer dizer, tu pedes. Ele pide, ele ou ela pide. Nosotros pedimos, vosotros pedís y ellos piden. La misma cosa, yo repito, tú repites, él repite, nosotros repetimos, vosotros repetís y ellos repiten. Estamos falando aqui de repetir, né? De repetir, isso mesmo. Agora temos uma terceira, que é na letra C, verbos com a primeira persona irregular. Esses verbos eles são a primeira pessoa irregular. Verbo hacer, por exemplo, né? Se eu for falar hacer é fazer, né? Se eu for falar eu faço, seria eu hago. Só muda aqui na primeira pessoa. O restante continua como se fosse conjugado em er, ou seja, conjugado em er, né? Verbo poner, que é colocar ou pôr, né? Pongo, eu pongo, né? E em terceira persona seria tu pones. Verbo salir, salgo, eu salgo, eu saio. Verbo valer, eu valgo, né? Que é o valer. Valho, acho que é em português, não sei como seria. Verbo saber muda, eu sei. Né? Verbo dar, eu doi, só muda a primeira pessoa. Verbo traer, eu traigo. Verbo cair, eu caigo. Então aqui só muda a primeira pessoa irregular. Muito bem, agora vamos continuando a nossa classe. Se isso aqui não ficou muito claro para vocês, me deixem nos comentários para poder dar para vocês mais detalhes sobre este curso, porque aqui a gente está fazendo no YouTube, e então para quem quiser mais detalhes e quiser aprender mais a fundo, eu dou classes particulares. Estou com vontade de formar uma turma para dar as classes particulares em espanhol. Então entre em contato pelos comentários aqui do YouTube e eu vou enviar o meu contato WhatsApp. Aqui volvemos já para presente de indicativo. Então nós vamos ver aqui. A. Decir coisas sobre o presente. Então nós vamos dizer coisas sobre o presente. Como é que ficaria então? Vivo em León. Aqui a gente pode mudar, por exemplo, vivo em Asunción ou vivo em São Paulo, em qualquer lugar onde vives.
E o que quer dizer esse vivo? Quer dizer moro. Então, moro em León. León é a cidade da Espanha, né? Usamos o presente para hablar de. Aqui o que é interessante, a gente usa o presente para hablar, para falar de qualidades de las cosas. Então, a gente usa o presente para falar das qualidades das coisas. Qualidades de las cosas. Neste caso, usamos presente. Por ejemplo, es una casa antigua y tiene un patio grande. Estamos falando de quem? Da qualidade da casa. La casa es antigua, ou seja, es una casa antigua, uma casa antiga, e tiene um pátio grande. E tem um pátio grande. Um pátio seria um quintal. Quando nós falamos pátio em espanhol, é quintal. Então, é uma casa antiga e tem um quintal grande. Esse livro cuesta $20 ou 20 reais, 20 reales. Esse livro custa, esse livro custa, esse livro custa 20 euros, custa 20 euros. Ou dólares, ou real, o que queira. Também aqui é em qualidades de las coisas. A gente usa o presente para falar de qualidades das coisas. Situações regulares, para também falar de situações regulares. Por exemplo, yo duermo normalmente 8 horas al día. Yo duermo normalmente 8 horas al día. Quer dizer, eu durmo normalmente 8 horas por dia. Outra frase, Juan vive en León y trabaja en Astorga. Juan vive en León. León é a cidade da Espanha. Podemos falar Juan vive em Jundiaí, por exemplo, e trabalha em São Paulo. Então, João mora em León e trabalha em Astorga. Também usamos para situações momentâneas. Então, nós temos 3 formas aqui de usar o presente para falar. Usamos para falar de qualidades das coisas, de situações regulares e de situações momentâneas. Mi novio está esta semana em Madrid. Mi novio está esta semana em Madrid. Ponto interessante. Novio em espanhol quer dizer namorado. Não vão confundir com noivo. Noivo é outro nome. Novio em espanhol é namorado. Então, meu namorado está essa semana em Madrid. Outra frase, Maria hoje não pode trabalhar. Maria hoje não pode trabalhar. Quer dizer, Maria hoje não pode trabalhar. Hoje quer dizer hoje. Não pode trabalhar, não pode trabalhar. Decir coisas sobre o presente. Aí nós usamos o presente para falar de. Agora vamos ver aqui. B. Hablar de coisas que sempre são assim. Então a gente também vai falar de coisas que sempre são assim. Por exemplo, el cielo es azul. Lógico, o céu sempre vai ser azul. Então isso que quer nos dizer aqui. Hablar de coisas que sempre são assim. E aí usamos el presente para hablar de coisas que não cambiam. Então a gente usa também o presente para falar de coisas que não mudam. Cambiam quer dizer muda. Temos los gatos comen ratones. Los gatos comen ratones. O que quer dizer los gatos comen ratones? Os gatos comem ratos. Em espanhol, rato é ratón. E quando pluralizamos, falamos ratones. Madrid está en el centro de España. Madrid está en el centro de España. Quer dizer, Madrid fica, né, ou está no centro da Espanha. En verano hace calor. En verano hace calor. No verão faz calor. En Espanha, el primer día de la semana es el lunes. Então, na Espanha, o primeiro dia da semana é segunda-feira. En Espanha, el primer día de la semana es el lunes. 2 e 2 são 4. 2 mais 2 são 4. Ou 2 e 2 são 4. Una persona amable siempre te ajuda. Uma pessoa amável sempre te ajuda. Uma pessoa amável sempre te ajuda. Uma pessoa legal, neste amável poderia ser legal. Uma pessoa amável, uma pessoa legal, uma pessoa amável sempre te ajuda. Então aqui são coisas que não mudam. Então usamos o presente para falar de coisas que não cambiam. Aqui em cima a gente viu que a gente usa o presente para falar de, né, qualidades. Então nós temos dizer coisas sobre o presente em A e aqui na B a gente vai falar de coisas que sempre são assim. Então a gente usa o presente também para falar de coisas que não mudam, coisas que não cambiam. E agora nós vamos já a entrar em los verbos irregulares em presente. E aqui a gente vai começar realmente a conjugação. Gente, conjugação é muito pertinente ao nosso aprendizado. Então, não importa se repete. Vamos ver aqui, então, os verbos irregulares em presente. Eu quero, querer é querer, né? Quiero. Eu quero, tu quieres, él quiere, ella quiere, nosotros queremos, vosotros queréis y ellos quieren. Entender. Yo entiendo, tú entiendes,
Aí costar. Costar quer dizer o quê? É custar, né? Eu cuesto, tu cuestas. É poder. Eu puedo, e por aí vocês vão lendo, né? Eu vou disponibilizar a apostila para ser baixada se vocês mandarem para mim nos comentários pedindo a apostila. Eu vou enviar um número de telefone para compartilhar. Poder, pedir, repetir. Então aqui nós temos muitas coisas para serem conjugadas. Hacer, ir, tener, ser, por exemplo, eu sou, tu eres, e por aí vai. E agora aqui nós vamos falar sobre direções e calles. Isso aqui é interessante. Ali depois vocês vão pegar os verbos que já está lá em cima e vão conjugar. Agora aqui nós vamos falar sobre direções e calles. Falar sobre direções e calles. Direções é endereços e calles são ruas. Então falar sobre endereços e ruas. Para perguntar por uma calle, um edifício, uma praça. Então para a gente perguntar por uma rua, um prédio ou uma praça, um edifício, né? Uma edificação, um edifício, um prédio, a gente pergunta como. Onde está? E aí aqui a gente vai complementar. Por exemplo, onde está quer dizer onde fica, ou onde está, né? Onde fica la calle Salamanca. Calle Salamanca seria a rua Salamanca. A gente poderia colocar, por exemplo, onde fica a rua, qual que seria uma rua? Agora não me vem nenhuma. Norberto Mojola, por exemplo, ou Delfino Petrin, ou outros nomes de ruas, tem tantos outros nomes de ruas, né? Então você colocaria onde está, ou por exemplo a Praça da Sé, né? Aqui seria a Praça de Santo Domingo, mas se a gente fosse falar a Praça da Sé, seria onde está a Praça de Sé, ou o edifício de Correios, né? O prédio dos Correios. Por favor, aí a pessoa já está respondendo, por favor, pergunta, né? Por favor, para ir a... Então, por exemplo, se eu quero ir à la calle Salamanca, eu tenho que perguntar desta forma. Por favor, para ir à la calle Salamanca ou à la Plaza Santo Domingo ou el edifício de Correios. Então, estou fazendo uma pergunta, né? Outra forma de perguntar. Perdone, desculpe. La calle Salamanca, por favor, ou la Plaza de Santo Domingo, por favor, ou el edifício de Correios, por favor. Então, aqui praticamente o que nos fala é que para a gente perguntar, a gente pode usar esses três tipos de expressões. Onde está? Para perguntar a localização. Para perguntar como ir, como chegar. Então, falaríamos para ir. E para perguntar genericamente sobre o local. Então, perdone, desculpe, quer dizer, com licença, desculpe, posso perguntar algo? Então, seria nesse sentido. Perdone, desculpe, la calle Salamanca, por favor. E acredito que vocês já estão entendendo bem também aqui. Para entender a resposta, né? Para a gente entender a resposta. Sigues todo recto. Essa flechinha aqui, para seguir tudo reto. Gire a la derecha, quer dizer, vire à direita. Gira ou giras a la izquierda. Então, girar quer dizer virar, né? Giras a la derecha pode ser gira ou giras. E por que está assim com o S entre parênteses? Quando é formal, eu vou usar sem S. Quando é informal, vou usar com S. Gira, então, quando é informal, por exemplo, alguém que eu já conheço, que eu tenho intimidade, eu falaria sigues. Se eu não conheço a pessoa, eu falaria sigue. Não usaria o S. Giras a la derecha seria gire à direita. Gires a la izquierda quer dizer esquerda. Izquierda quer dizer esquerda. Quando ves, llegas a, coge la calle. Então aqui está falando já uma frase para gente. Quando você vê, llegas a, ou quando você vê, ou chegar a. Ao final ou à esquerda, você pega tal rua. Coge la calle quer dizer pegue a rua. Agora aqui temos um exemplo de um diálogo. Perdone, la calle Salamanca, por favor. Aqui está falando, me desculpa, ou seja, com licença. A rua Salamanca, por favor. A resposta, sí, mira, sigues todo recto por la calle Madrid y luego giras a la derecha por la calle Valencia. Cuando veas un edificio gris, gira a la izquierda, coge la calle Ramiro y sigue todo recto. La calle Salamanca está ahí. Essa explicação foi bem profunda, né? Então, aqui ela fez uma pergunta. Perdone, sempre vai usar isso. Perdone ou desculpe, quer dizer, com licença. Ou por favor, também. La calle Salamanca, por favor. A rua Salamanca, né? La calle. Aí a resposta, sí, mira, sim, olha. Sigues todo recto por la calle Madrid.
segue reto pela Rua Madrid e luego giras a la derecha por la calle Valencia e logo gire à direita pela Rua Valência. Quando veas um edifício gris, quando você ver um prédio cinza, gris quer dizer cinza, gira a la izquierda, gire à esquerda, vire à esquerda, coge la calle Ramiro, pega a Rua Ramiro e siga todo recto, e siga reto. La calle Salamanca está aí, a Rua Salamanca está aí. Então, esse foi um diálogo rápido aqui para entender. Agora vamos falar de um dia normal em la vida de uma pessoa. Acá temos um dia normal europeu. Não sei como seria. Vamos acompanhar aqui a apostila e a gente vai adaptar às nossas rotinas aqui do Brasil. A las 8 de la mañana, que hacemos? Tomamos o café de la mañana, quer dizer, aqui tomamos o desayuno, né? Café da manhã quer dizer desayuno, tá? Deixa eu anotar aqui, então, café da manhã é desayuno. Vou anotar aqui. Quando eu falo desayuno, é café da manhã. Desayuno assim. Então, aqui já tenho o desayuno. Desayuno aqui. Desayuno, então, é café da manhã. Depois do desayuno, hago o quê? Vou a ducharme. Ducharme é tomar banho, né? Tomar uma ducha. Ducharme. Deixa eu colocar aqui também. Então, posso colocar aqui ducharme. E depois, isso então, a las 8 eu tomo café e me ducho. A las 8:30 hago la ducha, ¿verdad? A las 9 tomo um autobús. Autobús, que é um ônibus, ou pode ser também ônibus, né? Autobús ou ônibus. Depois, a las 9:30, empiezo a trabalhar, começo a trabalhar. E aí, a las 14:15 tem um lanche. E trabalho mais um pouquinho, de 15 a 18 eu trabalho de novo, né? E depois, das 18:30 às 20, tomo um café da noite, vou ver televisão e por aí vai, né? Então, aqui nós vamos colocar, conjugar este verbo, né? Vamos conjugar aqui trabalhar, onde que está trabalhar, ver, acostar, comer, tomar, coger e duchar-se. Então, nós vamos usar esses verbos para conjugar eles aqui para a gente referir. Por exemplo, onde estar, acostar. Acostar é deitar, acostar. Então, trabalhar, trabalhar, ver é ver mesmo, acostar-se é deitar-se, comer, almoçar, tomar é tomar, coger é pegar e duchar-se é tomar banho. Então, a gente vai colocar essas frases nesses quadros, essas palavras nesses quadros. Qual que é pertinente? Igual eu já coloquei aqui primeiro, desayuno, né? Duchar. O desayuno pode ser comer também nesse caso. A las 8:30, de 18:30 a 20 horas, né? Aqui está nos falando, 22:45. Agora aqui nós temos uma apresentação de alguém. Vamos traduzir isso para o nosso dia. Então, você só vai mudar o local que você mora. Então, como seria uma apresentação de alguém? Temos aqui uma apresentação assim. Olá, me llamo Juan Martínez Herreras. Tengo 25 años, soy de Madrid, pero ahora vivo en León, en la calle Mariano Andrés. Trabajo de camarero en un restaurante. Camarero quer dizer garçom, tá, gente? Camarero ou garçom. Hablo 3 idiomas, español, francés e inglés. Mis padres se llaman Marco y María. Viven en Madrid, pero son de Barcelona y trabajan de abogados. Abogados quer dizer advogados. Então, meus pais se chamam Marcos e Marias, moram em Madrid, mas são de Barcelona. Mi hermana se llama Ruth, es alta, rubia y tiene los ojos azules. No español, cuando falamos rubia, quer dizer loira. Então, é alta, rubia e tem os olhos azuis. Então, loira e tem os olhos azuis. É professora de francês e é professora de francês. Agora aqui, aquele foi o homem se apresentando. Agora a mulher.
Buenas, me llamo Eva Pérez Garcia. Quando fala buenas, pode ser buenas tardes, buenos dias ou buenas noches, né? Então, buenas é para qualquer horário esse cumprimento mais informal. Buenas, me llamo Eva Pérez Garcia. Tengo 27 años, soy periodista. Periodista quer dizer jornalista. Trabajo en El País. Ela trabalha no jornal El País. Vivo em Barcelona em um piso compartido. Então, moro em Barcelona tipo assim, num piso compartilhado, né? Quer dizer, num apartamento compartilhado com alguém. Hablo 4 línguas: espanhol, catalão, alemão e inglês. Então, eu falo 4 línguas: espanhol, catalão, alemão e inglês. Mis padres estão separados. Meus pais estão separados, são separados. Mi madre vive em Barcelona e mi padre em Madrid. Minha mãe mora em Barcelona e meu pai em Madrid. Tenho 2 hermanos, se chamam Pedro e Luís. Tenho 2 irmãos, Pedro e Luís. Estudiam em la universidade, estudam na faculdade, na universidade. Pedro é alto e tem o pelo moreno. Então, Pedro é alto e tem o cabelo moreno. Quer dizer, pelo é cabelo. E Luís é rubio e tem barba. Então, o Luís, que é outro irmão dela, ele é loiro e tem barba. Agora tu, apresenta-te tu. Então, a gente vai finalizar aqui. Eu vou deixar você fazendo sua apresentação conforme nós vimos aqui nesta aula. Y así encerramos acá nuestro trabajo, nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame en los comentarios qué te parece este tipo de clase. Nós vamos fazer toda essa apostila aqui, que é o espanhol inicial. E aí temos mais explicações, mais conversações, mais diálogos, principalmente para quem quer aprender o espanhol paraguaio. Não se esqueça de deixar o seu like, né? Se inscrever aqui no canal, nos acompanhar no canal, que será de muito boa utilidade a nós. Nos vemos em um próximo vídeo.